Hoje a gente vai falar dos amados documentários. Sempre aqui, voltando e vindo. Sim. E hoje nós falaremos de 2 documentários e os dois estão no Netflix. Não tem desculpa para não assistir. São produções deles mesmo. E também estão concorrendo ao Oscar. Então, mais um incentivo aí. Sim, então vamos ao primeiro. Bom, então o primeiro documentário que a gente vai falar aqui é o Icarus, Sim. em que o Fogel, isso aí. Acho que é Fogel. Ele é um ciclista que ele está tentando provar por que a fiscalização antidoping é relapsa. Para isso, ele mesmo se dopa para ver como vão lidar com ele nas competições. Da metade do filme em diante, ele se verá dentro de um dos maiores escândalos do mundo esportivo. Bom, isso aí é meio que um super size dos anabolizantes. Quase isso, né? É, o Michael Moore, né? Tem bastante... o Michael Moore também parecido com isso, que é basicamente um estilo meio documentário personagem, né? Ele Sim. se bota a fogo pra provar um ponto que ele tem. Cara, em alguns tipos de documentário é legal porque às vezes a gente acaba sabendo de certos assuntos que talvez a gente não teria acesso. Quer dizer, não teria acesso é meio difícil porque a gente tem bastante acesso à informação, mas talvez não teríamos interesse em ir atrás de certos recortes aí tão aí específicos. Inclusive, se você for procurar, existem várias matérias e reportagens, inclusive a do New York Times, que aparece no meio do documentário, que falam sobre esse assunto de uma forma muito mais burocrática em texto, né? Então, e foi um escândalo deste tamanho aqui. Exatamente, mas antes do escândalo, por que você não gosta dessa primeira parte? É uma coisa que eu já falei em outros vídeos também, eu vou repetir, mas todo documentário também, ele tem o seu tom de ficção, né? Porque é um recorte, a pessoa ela ensaiou às vezes para falar determinado assunto, por mais que seja um fato real. E aqui, as situações elas ficam tão programadas, parece que tão ensaiadas, que me parece mais que eu tô assistindo um filme de ação do que em si um documentário sobre um escândalo de algo que aconteceu, sabe? Então, eu acho que ele tem muitos excessos, novamente excessos. Concordo com o que você disse, principalmente na segunda parte, mas na primeira eu gosto dessa tensão, acho que assim, é impressionante como os americanos conseguem fazer uma coisa muito burocrática se tornar super contagiante. Então a montagem é sempre muito rápida, Sim. A música aqui contribui mais uma vez, obviamente vai criar todo um senso de ficção, de coisa maior do que é, com certeza, mas torna o assunto mais interessante para ser digerido. Por mais que o americano saiba fazer essa coisa da montagem, deixar frenético, isso me tirou mais do filme do que me colocou, assim. Porque eu gosto de, quando eu assisto um documentário, de ter mais esse senso da realidade, essa coisa menos programada. Tem até umas falas que eu acho que elas são, sabe, desnecessárias, que o cara começa a falar, nossa, mas eu não tô gostando do rumo que isso tá tomando, nossa, mas se eu fosse você eu não faria isso. Exatamente. São coisas totalmente desnecessárias pra dar um tom de sensacionalismo pro filme, que eu acho que ele não precisaria, sabe? Cara, eu costumo nunca gostar desse tipo de filme, eu vou explicar por que eu gosto particularmente desse, mas com relação à primeira metade do filme, tem uma coisa que eu não gosto, que é ele tentando colocar momentos de espontaneidade meio que forçado. Acho que cai mais uma vez nessa questão. Então, por exemplo, ele vai lá e coloca um diálogo entre os cachorros do russo. Eu ia falar isso! E o cachorro dele. Eu falo, exatamente. Eu ia falar isso logo em seguida. Não tem necessidade alguma de colocar aquilo. Ou de repente ele pra humanizar os personagens. Exatamente. Sabe? Ou de repente tem uma outra cena em que tem um problema de conexão com o russo, que tá acabando a bateria de um dos caras ou de um amigo dele. Ele fala, calma aí que eu vou buscar o carregador. Então assim, são momentos que eles não acrescentam em nada ao documentário, não acrescentam em nada a personalidade dos personagens. Então fica meio gratuito, assim. Então eu concordo nessa questão do exagero. Mas por outro lado, eu acho que o russo é bastante simpático. Mas a questão é que às vezes a gente tem muitos filmes que a gente tem personagens muito bons, mas o que? Eles acabam sendo mal aproveitados ou sendo usados de maneira indevida. Não que existe uma maneira certa de usar os personagens. Mas eu estou dizendo pro tipo de assunto que ele se pretende a fazer, entendeu? O que você está dizendo, pelo que eu interpretei, é uma coisa mais da carisma do personagem, dele ser o personagem certo. Sim, ele é muito legal. Eu acho isso muito legal, mas eu vou um pouco além. Eu acho que esse documentário é legal pelo fato do cara conseguir o acesso à fonte que ele teve. Cara, ele estava no momento certo, no lugar certo, ele conseguiu a simpatia do cara certo. Então assim, por mais que tenha todos esses exageros, ele teve informação, sim, informação de ouro. Ele tinha a galinha de ouros na mão dele. E sabe outra coisa que pra mim me incomoda um pouco? A facilitação das coisas. Fogel, né, o ciclista, ele consegue chegar muito fácil na fonte de ouro dele, então ele não tem muitos obstáculos. Tira aquela intensidade do filme, sabe? Eu concordaria com você em, 90% das ocasiões, de verdade. O que eu acho que aqui é diferente é a personalidade desse russo. Porque
ele só conseguiu chegar dessa facilidade que ele conseguiu porque o russo, ele era uma pessoa fácil. Por mais que eu reconheça todos esses exageros, e na segunda parte acho que acaba ficando ainda mais, que eles começam a utilizar uma série de gráficos, ilustrações, que, ao meu ver, eles acabam falando a mesma coisa que a voz estava dizendo e acaba mais confundindo a gente do que a esclarecendo. parte gráfica ela é totalmente necessária. Parece muito que exagerado, né? Parece às vezes que a gente tá vendo uma grande matéria de um jornal, assim, sabe? Porque ele coloca gráfico, aí coloca um mapa explicando, aí ele vai lá e pega uma imagem aérea, sabe? É muito poluído o documentário. Outra coisa interessante que não tem nada a ver com isso, mas eu vou dizer, é que finalmente nós vimos um russo simpático e que a gente que ele não precisou nem de uma vodka pra ficar amigo dele, ele já tava super amigo do cara. Isso talvez tenha sido outro ponto que aí que tenha me causado um estranhamento. Personalidade. Porque você acha que o russo tem que ser bruto? Sempre. Não é. Igual é pensar que todo brasileiro gosta de festa. Então, Não, mas calma aí, né? Vai, tá bom. Então, se você não conhece aí esse caso, conheçam aí pelo escândalo, a gente não vai falar sobre o que se trata, porque ele por si só já é bombástico. Sim. Eu acho que é um documentário que tem os seus problemas, ele cai muito naquela fórmula de se fazer um documentário americano, mas eu acho que ele, pra mim, ele se desculpa por conta da pessoa com quem ele teve acesso. Bom, a gente vai falar do Strong Island. O irmão da documentarista ele é assassinado e através deste documentário ela busca respostas para um julgamento que ficou impune. Bom, só antes de entrar nesse documentário, é interessante a gente falar do Pantera Negra. Tem um grande protagonismo aí dos negros, que ele discute, não só no filme, mas na indústria cinematográfica, qual é o papel do negro dentro do cinema, como ele é representado, né? O Corra também, né? O Corra. E esse filme também é um filme de uma documentarista negra. Transexual. Que fala aí de um assunto ainda que é muito latente ainda nos Estados Unidos, que é como os negros ainda são vistos e são tratados. Bom, pra mim, esse filme é a definição de tema bom, não se faz filme bom. Eu, assim, odiei esse filme num nível, assim, catastrófico. Nossa, odiar é uma palavra forte. Assim, tá pau a pau com The Post, porque eu saí raivoso do filme. Insonado e raivoso, mas... Vamos com calma. Primeiro, eu queria dizer que é muito interessante a forma como ela trabalha as fotografias e vai construindo toda uma narrativa em torno disso. Sim, a parte boa que eu acho do filme é porque ela traz muito essa coisa das memórias. Exatamente. E as fotos, ela contam realmente histórias. Então, isso torna o filme, eu acho que muito mais rico e muito mais sensível nesse sentido. Esse é aquele tipo de filme que ele não precisa de grandes gráficos. Precisa desse ritmo frenético, dessa coisa do documentário norte-americano, por mais que ele tenha algumas outras características. Muitas! Sim. Muitas. É pior que Ícaros. Sim. Mas ele tem aí essa parte da sensibilidade de contar belas histórias através das fotografias. Que isso é bem no começo do filme, que eu acho que vai muito bem. Mas aí depois... Então vamos lá. Pra começar, esse vídeo vai ficar bastante esquemático, porque o meu problema com o filme ele se divide em 4 pontos. A gente vai discutir aqui, a gente tem algumas semelhanças, algumas diferenças, mas a gente vai indo. Manda. A primeira delas, a gente comentou que ela é uma diretora transexual. Sim. É super relevante, é um drama muito complexo, é muito legal ver a academia reconhecendo o trabalho de uma diretora transexual. Negra. Então, isso é muito legal. O problema é que o filme ele tenta embutir uma questão da sexualidade dela no filme que não tem nada a ver com outro dilema. Eu não sei se você teve essa mesma sensação do que eu, mas pra mim o filme ele tava debatendo toda essa questão racial e no meio disso tudo, às vezes colocava umas inserções lá da sexualidade dela que não tinham discussão nenhuma com a questão e depois tiravam. Era uma coisa assim, 5 segundos... Em alguns momentos eu acho que é até interessante, porque tem um momento que ela fala assim, meu irmão não sabia sobre mim, eu não sabia de como eu era, e ela talvez atribua isso a um estado de culpa ou algo do tipo. Nesse sentido, nesse momento, eu acho que é relevante. Mas deixa eu te fazer talvez em outros, não. Essa questão que você levantou, ela não volta em mais nenhum momento do filme. Esse problema que ela tinha com o irmão, de ela não ter reconhecido isso. Mas você não acha que isso é gratuito? Mas você não acha que às vezes também, se ela ficasse o tempo inteiro tocando nessa tecla, isso não ficaria algo repetitivo e talvez desnecessário dentro do filme? Eu acho que é um ponto que ela toca. Isso não conversa não necessariamente com o ser negro nos Estados Unidos, mas conversa com uma questão de família, de convívio familiar. Então, eu acho que vale a pena. Bom, a segunda coisa é uma questão mais estética, que é uma coisa de fade out, que é justamente aquelas transições que vão filmando a pessoa e de repente vai até o preto. Se você for ver os depoimentos da irmã, é categórico assim. Você vê ela fala 2, 3 frases, fade out. 2, 3 frases, fade out. 2, 3 frases, fade out. E fica assim, um discurso que ela poderia falar
um corte seco, fica com 50 mil fade-outs, como se ela estivesse querendo criar um isso tom ainda acima. Isso dá mais dramaticidade pro filme. Talvez... Desnecessário. Isso seja um pouco desnecessário também. Mas, em contrapartida, eu acho interessante, em alguns momentos, aqueles planos mais fechados na própria documentarista. Sim. Que esse também é um outro documentário participativo, porque é ela que faz as perguntas diretamente para a família dela, né? Inclusive tem uma questão muito legal da fonte, que a gente estava comentando no último documentário. Eu acho que a fonte aqui é uma fonte muito pessoal, né? A mãe dela, Sim. Se pudesse fazer o filme inteiro com ela, seria um filme fantástico. fantástico. E os depoimentos da mãe dela são emocionantes. Para mim são as coisas mais interessantes do filme. É muito rico. Terceiro ponto. Tem alguns momentos em que a documentarista tenta brincar meio com o fazer documentário. Então, por exemplo, ela tá lendo lá um texto e de repente ela se pergunta, putz, mas será que eu tô falando certo? Será que eu tô criando o efeito certo? Cara, é uma questão, mais uma vez, que eu tava comentando da sexualidade, que pra mim sai totalmente da discussão do racial, que acaba tirando o foco e só dá mais dramaticidade, ou parece uma coisa meio pedante, sabe? Sim, a parte das cartas, ou a parte que ela lê os textos, eu também acho totalmente desnecessária e acho que cria mais uma vez um tom de dramaticidade que ele não precisaria existir. Bom, e só finalizando com relação a esse ponto, eu acho que isso conversa muito com o que a documentarista coloca no filme. Você estava falando que no Icarus parecia que era sempre um tom acima, não era real. Cara, tem um momento que ela dá um grito de um choro. Sim. Que não parece real. Parece que é uma coisa realmente muito maquinada. E são vários desses momentos em que a melancolia que ela traz pro filme parece uma coisa quase pornográfica, de tão excessiva que ela é. Eu acho que se tivesse uma mesura, o filme ganharia muito nisso. Sim, mas ao mesmo tempo que eu concordo inteiramente com você, eu fico pensando que é um ponto tão pessoal. É a morte de uma pessoa que ela amava muito, sabe? A gente não tá falando de um escândalo. Nós estamos falando de uma pessoa que morreu por conta de uma impunidade, por conta de um preconceito que um país carrega há centenas de anos. Então, ao mesmo tempo, eu não fico pensando, será que de fato também isso não foi um sentimento que ela teve na hora? Mas ainda assim, acho que foi exagerado. E por fim, o ponto que mais me incomoda de todos é a forma como ele trabalha a narrativa desse documentário. E quando ele vai falar sobre o periférico, como essa questão aí da sexualidade, ou mesmo dela brincando com o gênero, toda vez que ela precisa voltar para a narrativa que ela estava contando, não basta ela começar a contar do ponto que ela terminou antes. Ela começa a contar do começo, da questão da garagem, deles indo, e conta umas 500 vezes que faz parecer que o espectador é burro, sabe? Não entendeu. E um discurso que às vezes até se contradiz. Tem um momento lá no começo do filme que ele fala, não, minha família criou sempre com identidade de negro, eu sei o que é isso, papapá. Chega no final do filme ela fala, porque eu acho que meus pais precisavam ter criado a gente com mais identidade, para saber mais as nossas origens. Então ele conta e ainda se contradiz. E pra mim, o problema maior disso tudo... Nossa, sempre tem um problema maior. Porque é um problema peraí, parece que esse era o maior e já tem outro maior, o que é? Junta isso da história dele ficar indo e voltando, junta isso de estar um tom acima do exagero. O que acontece? Todos os personagens parece que eles estão querendo se culpar mais que o outro. Ah, não, porque a culpa foi minha, porque eu tinha que ter avisado o cara de ter feito papapá. Quando a culpa, como o próprio documentário mesmo mostra, e mais uma vez uma questão de contradição, ou pior, ela sabendo que existe esse problema, mas ainda assim colocando para criar mais dramaticidade, a culpa é do Estado, a culpa é do sistema, desse preconceito que veio durante todos esses anos. Pra que você precisa criar uma cena inteira dela falando, não, a culpa foi minha, porque eu não mandei o cara fazer tal coisa. Mas pensa que se esse é um documentário familiar, imagine, se a documentarista ela tá retratando um fato que foi muito triste e marcou e causou feridas dentro da família, é normal, acontece muito, da família se achar culpada por um fato. Quando algo acontece, isso na vida real, a gente sempre se culpa mesmo não tendo culpa. Então eu acho que esse talvez seja um percurso natural da vida. As pessoas... Da vida. Então, quando você vai ficcionalizar com um roteiro que ela lê cartas, com um roteiro que ela sabe qual a hora que ela vai colocar as fotos, com um roteiro que faz com que os personagens contem 500 vezes a mesma história, eu acho problemático isso. Então assim, ainda o documentário depois ele acaba com um monte de plano paisagem, da garagem, de sei lá o que. Pra mim fica descamba total, fica um negócio autoindulgente, mostrando mais uma vez esses planos com o quê? Pessoas contando a história de novo pela 50ª vez, então acho que é um filme repetitivo. Passou, eu acho que é um calma, filme chatíssimo, insonante. Esse filme deve, explodir. É isso, junto com o The Post. Não concordo com você? Não concordo. Assistam sim, porque eu acho que ele traz aí questões muito importantes, não só para o preconceito dos norte-americanos, mas também aqui, dos brasileiros, tá? Então eu acho que por mais que seja um filme que tenha vários defeitos, não compare ele a The Post, porque The Post é muito ruim. A gente tá falando de uma ficção e esse é um caso sério.
É um caso verídico. Não, e ele pode... Não é sério. Não, é sério, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então... Eu te sugiro a reassistir Corra, que eu acho que ele trabalha tudo isso de uma forma fabulesca, muito mais interessante. Não, assiste Corra e assiste esse filme também, gente. De verdade. Também mentira, assista. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês gostem ou não gostem dos documentários também. Então, até a próxima. Valeu e... Tchau. Tchau!